Muito bem, seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra e hoje nós estamos de volta aqui com a segunda parte do vídeo, onde eu converso com o Alan Furst, que fala diretamente aí de St. Louis, lá nos Estados Unidos. O Alan, como eu já disse no vídeo anterior, ele é aluno do programa de mestrado lá em do programa de doutorado lá em St. Louis, né? E nós estamos tendo aí uma série, entre aspas, de vídeos. Esse é o segundo vídeo, e é o segundo e não sei se vai ser o último, pode ser que sim, pode ser que não, depende aí do que nós vamos receber aí pela frente. Mas onde nós estamos conversando sobre a morte de Deus em Nietzsche, né? Se você não sabe do que eu estou falando, talvez você não tenha assistido o primeiro vídeo ainda. Então, assista o primeiro vídeo primeiro, depois você vem aqui para esse vídeo, que nós vamos dar continuidade ao assunto de maneira bastante interessante, porque hoje nós temos muito conteúdo para falar também. E no vídeo anterior, Alan, eu terminei o vídeo com uma pergunta, que eu a considero desafiadora, eu acho que é desafiadora sim. Eu vou repeti-la aqui, porque eu sei que de repente muitos que assistiram o vídeo até o final... Aliás, é uma recomendação, né? Tenta assistir os vídeos até o final sempre, se você não consegue assistir de uma vez, mas divide ele em duas partes, porque são compridos, né? Tem como acelerar um pouquinho a velocidade no YouTube, é interessante também, porque daí ocupa um pouco menos de tempo, né? Porque são 40, às vezes 50 minutos de vídeo. Mas eu terminei o vídeo na semana passada, nós terminamos o vídeo na semana passada, afirmando que o que Nietzsche quis dizer quando ele disse que Deus está morto, é que Deus, na verdade, já não tem mais influência na sociedade. E é isso que nós vamos desenvolver nesse segundo vídeo. A influência de Deus na sociedade se perdeu. E a pergunta que eu fiz para o Alan foi a seguinte: de que forma Deus pode ser relevante na sociedade? Como nós, como cristãos, podemos agir ou pregar de modo que Deus possa ser relevante? Qual é a maneira pela qual Deus pode ser relevante em nossa sociedade? Nós vamos responder essas perguntas ao longo desse vídeo, né, Alan? E acho que vai ser um vídeo bastante interessante para nós também aprendermos, não só reconhecermos o problema, mas vermos como nós podemos agir frente a ele aqui na sociedade que nós vivemos. Exatamente, Lucas. E essas perguntas que você fez no final do vídeo da semana passada, elas são excelentes perguntas, e vamos tentar dar uma resposta aí, já de antemão, falar que elas são, eu acho que nós vamos tentar dar uma resposta, ou pelo menos uma forma de responder elas. Com certeza, o desafio que a gente encontra com Nietzsche observando a morte de Deus é um desafio que exige não somente uma pergunta a ser, ou uma resposta, na verdade, a ser desenvolvida, mas sim tem conteúdo para a gente discutir e desenvolver por toda a nossa carreira teológica, digamos assim. A gente pode fazer um vídeo por semana pelo resto das nossas vidas como teólogos, e provavelmente a gente tem conteúdo para desenvolver. Sim. Principalmente porque ela é muito conectada, ou essa observação de Nietzsche, ela nos dirige a reconhecer e observar tudo aquilo que está acontecendo na nossa sociedade atualmente. Então, eu quero oferecer uma resposta para essas perguntas, mas eu acho que antes da gente chegar a responder elas de fato, a gente poderia voltar um pouco àquilo que nós comentamos e explicamos no último vídeo, e assim desenvolver um pouco mais desde o que aconteceu com a teologia e com a sociedade ocidental, desde que Nietzsche observou então a morte de Deus na sociedade ocidental até o dia de hoje. E eu acho que isso vai nos ajudar também a ter uma ideia de como a gente pode responder a essas excelentes perguntas que você, Lucas, fez na semana passada. Uma das coisas que é importante a gente ver, que vem logo após essa observação feita por Nietzsche no final do século XIX, é o desenvolvimento cada vez mais claro daquilo que ele observou. E muito linkado, na verdade, dentro dessa observação de Nietzsche, que Deus havia morrido na sociedade moderna ocidental, está o que ele chamou de
niilismo. E esse niilismo nos ajuda muito a entender o que a gente enfrenta na sociedade atualmente, o desafio que é, talvez, para nós cristãos, ou nós como igreja cristã, de oferecer uma resposta ou viver, pregar e proclamar de uma forma que faça com que Deus se torne novamente relevante para a sociedade. E vendo esse niilismo que Nietzsche havia também explicado e ensinado nos seus escritos, a gente vai ver que nós atualmente vivemos numa situação em que o niilismo é o normal. Nós todos vivemos num momento em que todos nós somos o que é chamado de nihilistas. E o que isso significa? Nietzsche, quando ele falou de niilismo, ele descreve isso como uma sociedade onde os valores, os maiores valores da sociedade se desvalorizam. E o que isso significa? Como a gente explicou na semana passada, no vídeo da semana passada, os valores que a gente tinha, por exemplo, na Idade Média, que davam valor, propósito e sentido para a vida no mundo, na sociedade ocidental, eles já não têm mais o mesmo valor, eles se desvalorizam. E o que isso significa na prática é que, por exemplo, hoje em dia, o valor, ou pelo menos o que Nietzsche considerou como um valor, e nesse caso a gente tem o mais conhecido que é Deus, ou mesmo Jesus Cristo, ou igreja, ou pensando mais no sentido filosófico, aquilo que era considerado como a verdade, aquilo que era a verdade, ela meio que, todos esses termos, eles se desvalorizam. Por quê? Como você falou com o Dr. Prieto, e nós também mencionamos anteriormente, a gente vai ver que hoje em dia não existe mais uma verdade que é suprema. Hoje parece que é muito comum as pessoas falarem que tudo é relativo. E isso demonstra um pouquinho daquilo do que Nietzsche quis dizer com uma situação do mundo onde o niilismo reina. Por quê? Porque hoje em dia, se você falar, isso é verdade, porque Deus falou que isso é verdade, todo mundo fala, não, isso é verdade para você. Não é que isso é verdade. Mesmo que uma verdade que é revelada por Deus, ela está no mesmo nível de uma verdade que talvez um filósofo ateu hoje em dia prega como sendo a verdade. E a gente não precisa nem fazer o contraste entre Deus e ateísmo, mas sim mesmo entre teólogos cristãos. A gente vai ver teólogos cristãos falando que a vontade de Deus é essa, e outro teólogo cristão falando, a vontade de Deus é essa. E a gente vai ver que Nietzsche tinha novamente a razão de falar que os valores se desvalorizaram, porque hoje em dia é quase como se todos os valores estivessem no mesmo nível. Não é como se um fosse mais confiável do que o outro, ou um mais um valor maior do que o outro. Todos os valores estão no mesmo nível e a gente pode escolher qual valor usar para entender toda a nossa vida. Um exemplo disso é dado por um filósofo que é cristão aqui nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro, The Plain Sense of Things, que é tipo o senso pleno de todas as coisas, e ele vai falar dessa situação nihilista na sociedade atual moderna. E ele usa um exemplo, uma ilustração que eu acho que nos ajuda muito. É um exemplo muito bom para o que a gente vive, que é a imagem de um shopping center. E aí ele vai falar que esse contexto, a situação atual que a gente vive, ela se parece muito com um shopping center. Por quê? Ele vai falar que antes da modernidade, o cristianismo era a única fonte de conhecimento, ou a maior fonte de conhecimento, aquilo que era tido como o mais importante, a fonte confiável de propósito e sentido para a vida no hemisfério oeste,
não no hemisfério oeste, mas na verdade na sociedade ocidental. Agora, o cristianismo passa a ser somente um desses valores em meio a toda essa rede de valores. E ele vai caracterizar ou mesmo ilustrar o cristianismo como uma loja dentro de um shopping center. Uhum. E aí você vai ver que na situação atual, digamos que o mundo ocidental seja um shopping center. A igreja cristã ela se tornou apenas uma loja dentro desse shopping center. E todos os outros valores modernos, eles representam todas as outras lojas que existem nesse shopping center. Uhum. Você pode ver que nada dentro de um shopping center vai dizer que uma loja é melhor ou pior do que outra. Uhum. Quem vai dizer isso são os consumidores. Uhum. E o que faz toda a natureza de um shopping center é: eu vou hoje num shopping center, eu posso escolher que loja que eu vou querer comprar alguma coisa naquele dia. Sim. Se no próximo dia eu resolver, quer saber, eu não quero mais ir nessa loja, eu vou ir na outra, nada me impede. E nada mostra que uma loja é melhor do que a outra, a não ser a minha vontade naquele dia de consumir de uma loja diferente. E aí ele vai vai usar essa ilustração para dizer o atual contexto, a atual situação que a igreja se encontra na sociedade moderna. Por quê? Hoje em dia, as pessoas, os cidadãos e todo mundo que vive nessa sociedade ocidental, eles consomem o produto, a mensagem, os valores da igreja do mesmo jeito que eles utilizariam de qualquer outro valor, de qualquer outra filosofia, de qualquer outro idealismo, ou talvez até mesmo de outra religião. É quase como se hoje eu escolhesse, hoje eu quero usar essa marca de roupa, amanhã eu quero usar esse estilo de roupa. É mais ou menos isso que a sociedade moderna que a gente vive transformou os valores, digamos assim, transcendentes ou relacionados à religião hoje em dia. Se o pessoal acompanha os podcasts aí com frequência, vai ver que esse assunto ele tem voltado à tona semanalmente praticamente. Já faz aí 3 ou 4 semanas, 3 semanas se eu não me engano, que tem sido postado o podcast toda semana. Primeiro com o pastor Samuel, depois com o pastor, o doutor Samuel, o doutor Eli Prieto, e agora com o Alan, semana passada e essa semana agora de novo. E esse assunto vem à tona em todas essas oportunidades, o Deus terapêutico. E é interessante, Alan, e aí eu vou te fazer uma pergunta, acho que a gente pode avançar para esse segundo ponto já. Se existe, entre aspas, segundo o exemplo desse estudioso que você citou agora, praticamente é como se fosse um shopping center e o cristianismo é uma dessas lojas. E o que, de repente, faz com que eu pense que a loja, entre aspas, do cristianismo é a melhor para mim, é a que eu vou entrar, quais são os critérios que nós utilizamos para escolher o que é bom ou o que é ruim? Por que eu pergunto isso? Porque isso foi já discutido em outros vídeos e vai ser discutido aqui de novo. Eu não vou dar a resposta, você pode trazer essa resposta, mas os critérios que nós utilizamos já não são mais olhar para fora de nós ou para Deus como Criador, mas nós olhamos para aquilo que vem a nos satisfazer. Eu trago mais uma vez o Dr. Prieto para a conversa porque ele falou isso. O ser humano moderno e pós-moderno, ele é cada vez mais, a intenção dele, o desejo dele é satisfazer-se a si mesmo. E, inclusive, na escolha daquilo que ele vai crer. E entra muito bem com o exemplo que você trouxe aí do shopping center. Quais são os critérios que o ser humano utiliza, que nós utilizamos, vamos trazer muito para longe de nós, que nós utilizamos para escolher uma religião, ou, de repente, escolher aquilo que nós vamos crer? Perfeito, Lucas. Eu acho que a melhor resposta, ou pelo menos o início dessa resposta, precisa ser a sequência desse desenvolvimento do niilismo, que parte dessa pressuposição que Deus está morto para a sociedade moderna.
E como você mesmo falou, e tem vários estudiosos que falam e que desenvolvem esse tema, o desenvolvimento do Deus terapêutico é apenas uma das formas que se caracteriza essa sociedade após a morte de Deus. E os critérios, pelo menos os mais comuns, ou os critérios populares, que se decide aquilo que é certo, ou aquilo que faz com que nós decidamos o que a gente vai escolher seguir, normalmente são critérios que eu mesmo coloco ou decido que vai ser os motivos que eu vou escolher isso ou aquilo. E aí a gente vai ver o triunfo do terapêutico, a gente trouxe isso no último vídeo também, que é aquela frase que, diferentemente do homem pré-moderno, que todo o objetivo da vida dele era como que ele poderia ser salvo, agora esse ser humano ou a humanidade moderna, ela vai buscar ou vai ter como objetivo, vai buscar como eu posso me satisfazer. Sim. Enquanto o ser humano pré-moderno normalmente começava a sua frase com eu creio, agora o Deus, com esse Deus terapêutico criado à minha imagem, o que o homem moderno vai começar a dizer é eu sinto. E aí vai ser toda uma ênfase na minha satisfação, como que eu acho que as coisas são certas, não é mais uma ênfase naquilo que Deus revelou como a vontade para a sua criação, aquilo que Deus disse para a sua igreja ter como critérios, como lentes hermenêuticas para saber o que é certo e errado para a vida na criação, mas sim tudo vai ser, vai enfatizar esse Deus que eu criei a minha própria imagem. E eu acho que é muito interessante a gente perceber que, por mais que isso seja algo muitíssimo claro agora na era moderna, depois que Nietzsche observou a morte de Deus na sociedade, isso é um problema que a gente vai ver desde o início de toda a vida na criação. Quando a gente vai ler interpretações de teólogos sobre a queda em pecado lá em Adão e Eva, a gente já vai ver, por exemplo, com Martinho Lutero, ele vai interpretar aquela queda em pecado como o ser humano se encurvando em si mesmo. O que quer dizer isso? Ao invés do ser humano olhar para Deus como fonte de bem, como fonte de conhecimento, como fonte e orientação de toda a sua vida na criação, o ser humano agora decide não olhar mais para Deus e para a vontade de Deus, mas ele vai usar somente a minha vontade, a vontade do ser humano, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é bom e que é ruim para a minha vida na sociedade. Enquanto você ia falando, Alan, eu ia me lembrando uma citação do professor Robert Cope, que é professor, inclusive, aí no seminário onde você estuda, né? Ele, em algum momento, em algum escrito, ele registra, assim, que o ser humano ele é criado com os olhos voltados para Deus e as mãos estendidas para a criação. Acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo, né? Não podia estar melhor, Lucas. Isso nos ajuda muito a entender o que a gente está falando agora, porque se a gente pensa no que é o resultado do ser humano moderno, desse triunfo do terapêutico, é exatamente uma corrupção disso que é a intenção de Deus para o ser humano. Por quê? Porque cada vez mais, com o desenvolvimento de uma sociedade influenciada pela morte de Deus, ou seja, pela irrelevância de Deus na sociedade, a gente vai ver que, ao invés do ser humano estar com os olhos para Deus e as mãos estendidas para a criação, a gente vai ver o ser humano com os olhos voltados para si mesmo e as mãos simplesmente sendo usadas para o seu benefício próprio. A gente vai ver isso em qualquer outra função, nesse consumo de valores que a gente tem nessa sociedade moderna, a gente vai consumir tudo aquilo que me beneficia. E aí a gente não vai mais, a gente simplesmente vai ignorar aquilo que Deus tem
como vontade dele para mim e para a criação dele, e eu vou começar a perceber e pensar, o que é melhor para mim? Como eu posso me beneficiar? E a gente até no Brasil, a gente tem o jeitinho brasileiro que a gente sempre dá um jeito de se beneficiar. E qual é o problema disso? Isso é um exemplo claro de um ser humano que já não olha mais para a vontade de Deus e já não estende a mão para o próximo. Então a gente vai ver o ser humano agindo nessa corrupção que é exatamente o contrário daquilo que é a intenção de Deus para sua criatura, e vai tentar fazer de tudo para se beneficiar, para aquilo que é o bem para si próprio, ao invés de pensar em amar o próximo, em tentar ver meios de beneficiar o próximo e toda a criação de Deus. Como isso é forte de se ouvir, cara, Alan, porque assim, quando a gente percebe, realmente é isso que acontece, né? Quando a gente acaba olhando, não olhando mais para Deus e não servindo mais ao próximo, como é aquilo que o próprio Deus ensinou na Escritura, nós acabamos deixando Deus de lado. Todo o ensinamento divino ele é colocado de lado. Nós não olhamos mais para Deus como Criador, nós não servimos mais o próximo, muito pelo contrário, nós olhamos para nós como criaturas que vão decidir aquilo que é bom e o que é ruim, nós vamos servir a nós mesmos, ou de repente vamos buscar nos outros algo que venha nos satisfazer, e Deus então vai perdendo toda a sua influência, toda a sua força na sociedade, e a observação de Nietzsche de que Deus está morto acaba se tornando evidente de que é correta. Exatamente, Lucas. Eu acho que isso mostra e realmente conecta com aquilo que a gente começou e terminou o primeiro vídeo, que é, quanto mais o lugar central da sociedade é ocupado por opiniões dos seres humanos, sejam elas de cristãos ou de não cristãos, a gente vê que aquilo que dá propósito e sentido para a vida na sociedade já não é mais Deus. Não se torna mais uma questão de o que é que Deus tem a dizer para a sociedade, mas sim o que eu tenho a dizer para a sociedade. E aí, o resultado, a consequência disso é que a palavra de Deus é cada vez mais frequentemente não ouvida ou mesmo silenciada, e o lugar dela é ocupada por opiniões humanas, por aquilo que eu acho que é certo para a sociedade, por aquilo que eu quero que aconteça na minha vida, na vida dos outros, ou principalmente aquilo que eu quero que me beneficie e não aquilo que beneficia o próximo, a criação. Em resumo, resumidamente, o que isso significa é o mandamento que Deus deu e que foi afirmado muito explicitamente por Jesus Cristo, de amar o próximo como a ti mesmo, se torna amar a mim mesmo acima de tudo, acima de todos e à custa de qualquer coisa. Contanto que eu esteja sendo beneficiado, não importa qual é a opinião, mas sim aquilo é o certo. E aí a gente vê que Nietzsche estava certo. Deus perde totalmente a sua influência. A palavra de Deus é substituída por uma palavra humana, e a revelação divina é substituída por opiniões de seres humanos que agora colocaram Deus, novamente usando a expressão brasileira, colocar Deus para escanteio, e agora o ser humano, as opiniões humanas, elas reinam e formatam e influenciam toda a sociedade moderna. Já que Deus, Alan, já perdeu ou tem perdido ou perdeu a sua relevância na sociedade, como nós podemos fazer com que Deus se torne relevante? Como nós podemos fazer para que a mensagem cristã se torne relevante na sociedade? Então, Lucas, eu acho que nesse momento a gente pode começar a abordar mais especificamente a questão do vídeo anterior e do jeito que nós começamos o vídeo de hoje, que é de como Deus pode voltar a ter relevância na sociedade. E eu acho que uma das formas de ver isso com conexão ao que nós estávamos falando é que
realmente ver como Deus perdeu a relevância na sociedade. E eu acho que uma das formas, ou principalmente um começo para a gente perceber como Deus pode se tornar relevante novamente para uma sociedade, para essa sociedade que a gente vive, é reconhecer as formas que nós, como cristãos e como igreja, ajudamos para que Deus se tornasse irrelevante. Por exemplo, uma das formas é essa que nós acabamos de comentar, que é cada vez menos nós ouvimos a palavra de Deus e o que mais é ouvido é opiniões de seres humanos. E isso eu posso dizer que um problema que nós vemos atualmente e que Deus se torna irrelevante é que isso a gente vê pode ser visto em líderes religiosos, em pastores da igreja ou muito frequentemente em cristãos que todo discurso e toda abordagem ou até mesmo todo posicionamento sobre alguma coisa não é mais feito com vistas ou com base na palavra revelada por Deus, mas sim com base nas opiniões próprias. A gente vai ver que muitas vezes, eu não sei se talvez as pessoas que estão nos assistindo, elas vão entender ou até mesmo concordar comigo, mas eu muitas vezes, e até mesmo frequentemente, ouço e vejo cristãos falando ou se posicionando a respeito de alguma coisa totalmente não refletindo a vontade ou a palavra de Deus. A gente vai ver que é um discurso totalmente humano, baseado em ideologias humanas ou totalmente em filosofias que foram desenvolvidas na era moderna. E isso é uma forma que a gente vê que a palavra de Deus é sufocada cada vez mais, até mesmo nas nossas igrejas, em meio a cristãos. A gente vai ver cristãos não mais refletindo a vontade de Deus na vida deles, nas ações deles, nas palavras deles, mas sim refletindo palavras que refletem ideologias humanas, palavras humanas, resumidamente, refletindo o Deus criado à imagem delas e não ao Deus que nos criou à imagem deles. Então essa é uma forma que eu acho que é necessário a gente começar a conversa, que é reconhecendo a forma que nós tornamos esse Deus irrelevante. Por quê? Se quando a gente vai ouvir um discurso de cristãos, ou mesmo um discurso da igreja, e ele é simplesmente um discurso humano, qual é a diferença desse discurso para qualquer outro discurso que acontece na sociedade? A gente já não ouve mais a palavra de Deus, nem mesmo daqueles que deveriam estar falando e pregando a palavra de Deus. A igreja tornou o discurso de Deus irrelevante porque, ao invés de falar a palavra de Deus que ele revelou para ela, nós temos falado muito frequentemente a palavra de seres humanos ao invés da palavra de Deus. Isso é uma coisa que sociólogos têm até mesmo observado em meio a cristãos, que quando eles são perguntados quem é Deus, eles vão falar, Deus é o meu camarada. Deus é o cara que quando eu estou com um problema, ele vai me ajudar. Quando eu estou precisando de uma ajuda para uma promoção no meu trabalho, eu vou orar para Deus. Mas você vê que e a palavra para isso é domesticar. A gente começa a domesticar Deus e a usar ele somente aquilo que eu quero com Deus. Você começa a ver, e novamente, a linguagem que Nietzsche vai usar, e nós temos usado no vídeo, é que nós não ouvimos mais a palavra de Deus, a vontade de Deus, a intenção de Deus para a minha vida e para a criação, para toda a criação dele, mas sim o que eu vou começar a ouvir é como Deus pode me ajudar. Se Deus tem alguma coisa para dizer que eu não gosto, eu na hora vou tampar os meus ouvidos porque eu não quero ouvir o que esse Deus tem a dizer. E nesse momento a gente começa a ver que a gente domestica
Deus. Do mesmo jeito que um animal de estimação que a gente tem, a gente vai querer que ele faça isso e não faça isso. A gente vai querer que ele coma agora, mas não coma agora. Que ele suba no sofá ou não suba no sofá. A gente vai começar a tratar Deus com essa mesma atitude e, infelizmente, a gente vai se referir a Deus quando eu estou com problema, quando eu preciso de ajuda, ou novamente, para usar os mesmos termos que nós temos usado nesse vídeo, quando eu posso me beneficiar de Deus, aí eu vou me voltar para Deus. Mas quando a gente vai ouvir a palavra de Deus que tem mandamentos de como a gente deve viver a nossa vida, quando a gente vai falar da palavra de Deus que diz, não ame a si próximo, mas seja um servo do seu próximo, não busque o seu benefício, mas esteja com as mãos estendidas para o benefício do próximo e da criação, na mesma hora a gente vai tampar os nossos ouvidos e a gente não quer mais ouvir Deus. E a gente vai ver novamente essa linguagem que tu usas, Lucas, que é o Deus à minha própria imagem. E é exatamente isso que a gente quer dizer com o triunfo do terapêutico e com a morte de Deus. Por quê? Se Cristo, ele se torna, na nossa pregação, somente esse camarada, esse amigão que está ali, quando a gente fez um absurdo, quando a gente praticou um pecado tão absurdo que ninguém é capaz de nos perdoar, a gente pensa, pera, Jesus é meu amigão, ele vai me perdoar, ele nem vai me condenar, ele não vai falar que eu estou errado. Sim. Eu vou falar, Jesus, eu errei. Mas tu sabe, eu sou pecador. E daí, Jesus, que na nossa cabeça terapêutica a gente já vai estar pensando, Jesus vai me aceitar do jeito que eu sou. E o que quer dizer isso? Esse Jesus que a gente criou a nossa imagem, ele já não é o Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Senhor do céu e da terra. Por quê? Nós tiramos Jesus do trono celeste dele e a gente transformou ele em um camarada, um melhor amigo que a gente conhece hoje e vai nos aceitar e nos dar apoio para a gente ser o que a gente quer. E esse não é o Jesus Cristo que a gente crê e que é o Jesus Cristo que é revelado nas Escrituras como meu Senhor. Nós vamos ver nas Escrituras, nas confissões luteranas, como você deve ter visto no artigo que eu mandei para ti, Lucas, Jesus, ele nos recria, ele nos redime para que a gente viva de acordo com a intenção do Criador lá no início da criação. E qual é essa intenção, novamente, que você usou a frase do Dr. Cole? É estar com os olhos em Deus e com as mãos estendidas para o próximo. Nesse artigo que você me passou, Alan, traz para nós uma maneira com a qual nós podemos olhar de maneira diferente para esse assunto. Porque é como o professor Okamoto escreveu, eu tive a oportunidade de ler esse artigo dele também, Deus coloca Jesus em uma posição na qual ele é o centro de toda a história bíblica. Ele não é apenas o meu amigão que vai estar lá para, independentemente do que eu fazer, ele vai lá para me dar aquele abraço e dizer assim, não, tá tudo certo. Deus colocou Jesus no centro de toda a história bíblica. Ou seja, a Bíblia como um todo, ela aponta para Jesus desde o seu início até o seu final. E aí quando nós vemos que Cristo, o fim de tudo aquilo que está escrito é apontar para Jesus. Quando Deus olha para a criação dele e vê que a criação caiu lá através de Adão e Eva, ele não simplesmente desiste. Ele dá um jeito, ele envia o seu próprio filho para redimir a criação. E quando Jesus redime a criação, ele não é só um dos meios para isso. Ele é o único mediador entre nós e Deus. É o único caminho, a verdade e a vida. E não uma das lojas do shopping, né? Exato. Muito bom. Eu concordo com tudo isso que você falou, e principalmente porque isso está embasado com as Escrituras e com as confissões que nós temos na nossa igreja, mas é super importante a gente ver essa linguagem de quem é Jesus Cristo. Por quê? Porque um dos motivos, ou uma das formas que a gente faz com que o cristianismo, de fato, Deus
torne a ser relevante na sociedade que a gente vive é a gente reconhecer que Cristo, do jeito que ele era pregado e a posição que ele tinha na sociedade da Idade Média, ele já não tem na Idade Moderna. E o que isso significa? Quando a gente fala, até mesmo a linguagem que Jesus é o único mediador, Jesus é o Senhor, quando nós falamos isso, a gente tem que reconhecer que talvez até mesmo os cristãos que atendem os cultos dominicalmente, talvez não sabem o que isso significa, Lucas. Ou seja, quando nós falamos que Jesus Cristo é Senhor, para muitas pessoas, até mesmo entre cristãos, eles podem pensar ou entender isso de uma forma que, sim, o que o pastor está dizendo é que Jesus é o meu amigão. Ele conquistou o diabo e a morte e agora ele me aceita com todos os meus pecados. De fato, Jesus não está pedindo que a gente se torne perfeito para ser salvo. Mas Jesus está dizendo que não há outra forma. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai até Deus Pai senão através dele. O que isso significa em um contexto de sociedade após a morte de Deus é que a gente precisa recuperar uma forma de que como Deus revelou essa identidade de Cristo como único mediador e Senhor do céu e da terra. A gente tem que perceber, Lucas, que hoje em dia a gente não pode simplesmente pressupor que as pessoas vão entender a linguagem teológica que a gente usa. Hoje, quando a gente fala que Deus é o Criador do céu e da terra, as pessoas não entendem mais o que isso significa. O que isso significa é que na nossa pregação, na nossa proclamação, a gente vai ter que recuperar o relato bíblico e a forma que Deus pregou e revelou isso de uma forma, ou assumindo a forma, ou pelo menos a postura ou entendimento de que ninguém nunca ouviu falar ou que ninguém entende aquilo. A gente vai ter que começar a explicar o conteúdo da nossa pregação do início, explicando por que Deus é o Criador. Por o que aconteceu para que a criação se perdesse em pecado. Para que então a gente realmente possa apontar para a promessa de Deus de recuperar a sua criação e de como ele fez isso através do seu Filho, da encarnação do Filho e da morte, ressurreição de Cristo. E aí a gente vai ver que essa mensagem, ela não é uma mensagem que simplesmente vai usar os termos teológicos que a gente está acostumado a dizer, por exemplo, o justo viverá por fé, ou mesmo justificação pela fé. Isso é quase um jargão na nossa igreja luterana e a gente tem que, o quanto antes, perceber que ninguém, ou melhor, são pouquíssimas as pessoas que entendem o que isso significa. Sim. Quando a gente fala justificação pela fé, a gente não está dizendo simplesmente que a gente não é salvo por obras. A gente está principalmente dizendo que a salvação é algo feito por Deus. Eu simplesmente recebo essa salvação. Deus faz tudo. Deus é o cara que criou o céu e a terra e tudo que nele há. E diante da queda em pecado, Deus é o único capaz de fazer tudo aquilo que é necessário para que a criação seja redimida. Por quê? Não é como se, de alguma forma, o ser humano pudesse... Não é nem uma questão de cumprir a lei. Mesmo que o ser humano pudesse cumprir toda a lei, a salvação do ser humano não vem através de um cumprimento da lei. Nós, como criaturas, isso está no coração daquilo que significa ser uma criatura diante de Deus, é que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que a gente tem e tudo aquilo que a gente recebe, isso centralmente está sendo referido à salvação, é algo que somente Deus pode operar.
E isso é o que a gente quer dizer como justificação pela fé. Acho que ficou bastante explicado isso, Alan, e isso é muito precioso de se ouvir, porque isso, para mim que sou pastor aqui no Brasil, né, você que está se preparando com o seu doutorado e vai trabalhar aqui no Brasil também, se Deus assim permitir, isso é muito precioso para a gente ouvir, porque isso interfere muito na maneira com a qual nós pregamos, né? Quer dizer, uma forma da gente tornar Deus relevante mais uma vez, né? Nós trazermos de volta essa relevância, se é que pode se dizer dessa forma, uma dessas maneiras é nós cuidarmos com a forma que nós pregamos, porque isso influencia, sim, no entendimento das pessoas, né? Qual seria uma outra forma, de repente, uma outra maneira de nós trazermos mais uma vez essa relevância de Deus para a sociedade? Então, Lucas, assim como essa outra forma de abordar quem é Jesus, quem é o Deus triuno, que com certeza ajuda então a fazer o Deus que nós acreditamos entendível para a sociedade, eu acho que outra forma da gente, nós como igreja, como cristãos, de tornar Deus novamente relevante para a sociedade em que nós vivemos, é falar aquilo que Deus tem para dizer para a sociedade em que nós vivemos. Uma coisa que a gente falou no último vídeo é que, e agora até a gente enfatizou também, é que nesse período da sociedade moderna ocidental, uma das características é que cada vez mais as nossas vozes são ouvidas, talvez até mesmo pela influência da democracia, e o que cada vez menos é ouvido é a palavra de Deus. E uma coisa que é essencial para a igreja ser igreja e cristãos serem cristãos é a gente deixar Deus ser Deus e principalmente falar aquilo que Deus tem para falar sobre algo. E eu tenho dois assuntos ou dois exemplos que ilustram bem ou que servem muito bem como ilustração para isso que eu quero dizer. E são dois tópicos que estão muito em alta ao redor do mundo atualmente, pelos eventos que nós estamos acompanhando, que é o racismo e o coronavírus. Por um lado, você já postou um vídeo no seu canal, Lucas, falando sobre o racismo. Eu também já traduzi 2 textos de pastores luteranos aqui da Igreja Luterana dos Estados Unidos, que estão publicados no meu blog. E isso mostra que nós, como representantes ou como líderes da igreja, nós estamos falando e orientando a sociedade com aquilo que Deus tem para dizer sobre um assunto. E no caso do racismo, a igreja precisa falar aquilo que precisa ser dito, que Exatamente. racismo é pecado. E uma forma que a igreja precisa e faz com que Deus seja relevante para os dias que nós vivemos é não ficar em silêncio. Uhum. Infelizmente, Lucas, até o momento, o nosso sínodo no Brasil ainda não se posicionou abertamente sobre os eventos de racismo. O que eu acho que é um infeliz acontecimento, porque eu acho que esse é um dos momentos, uma oportunidade que a igreja mostra como Deus é relevante. Mas, felizmente, alguns pastores já têm falado, e eu acho que essa é uma oportunidade que a igreja pode ser relevante, que a igreja pode mostrar que ela tem uma voz e que Deus tem algo para dizer. É claramente visto em textos bíblicos, na narrativa bíblica, com as epístolas de Paulo e dos outros apóstolos, que não há diferença entre o povo de Deus e que diante de Deus nós somos todos criaturas. Não há uma raça ou alguém que seja melhor ou mais especial. Nós somos todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos iguais e nesse sentido qualquer ideologia, qualquer coisa que faça com que
uma raça ou algum grupo de pessoas, alguma etnia seja melhor que outra. Isso é pecado, isso é contra a vontade de Deus em tantas formas, mas principalmente em relação à doutrina da criação de Deus e também com o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Se nós como igreja, nós como cristãos, seguidores de Cristo, ficamos em silêncio diante de eventos como esse, nós estamos fazendo com que Deus se torne irrelevante. No momento em que toda a sociedade moderna está olhando para todas as instituições, para todas as pessoas a fim de ouvir o que cada uma delas tem a dizer sobre um assunto, se nós ficamos em silêncio, é óbvio que no final a gente vai ver as pessoas e ouvir as pessoas dizendo que Deus é irrelevante. Porque as pessoas que deviam estar falando a palavra que Deus tem sobre aquele assunto estão em silêncio. Eu acho que essa é uma das formas que a igreja e os cristãos podem fazer com que Deus seja relevante para a nossa sociedade, que é falar aquilo que Deus tem para falar sobre algo. Em relação ao racismo, isso significa dizer e se posicionar que racismo é pecado, que racismo é condenável e a gente é contra qualquer tipo de racismo. Em relação ao coronavírus, Lucas, eu acho que outra forma da igreja, outra forma ou outra oportunidade que a igreja pode usar para mostrar que Deus ainda é relevante e ainda tem muito para dizer para a nossa sociedade, é mostrar que esse Deus que a gente vive, esse Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Senhor do céu e da terra, é um Deus de vida. E a gente vê que, em contexto de coronavírus, Deus está querendo mostrar que Ele, enfatizando tanto a vida que Ele nos deu, essa vida que é tão preciosa para a criação dEle, Ele quer que nós também priorizamos essa vida que Ele deu. E isso não pode ser simplesmente dita em discurso, mas também ele nos dá uma certa orientação para isso. E como que seria isso? Quando a gente vai se referir ou mesmo se posicionar em relação ao coronavírus, ou mesmo as ações e palavras que a gente usa nesse momento, elas precisam seguir e refletir não em ideologias baseadas em uma ideologia filosófica ou um pensamento até mesmo político. Não importa qual tipo de política. A gente precisa seguir aquilo que Deus revelou para nós, para a sua vida, para a nossa vida, para a sua igreja. Eu não quero fazer propaganda de uma denominação cristã, mas, por exemplo, uma igreja muito grande e com reconhecimento mundial é a igreja Hillsong, que tem a banda Hillsong United. Eles são uma igreja internacional muito grande, e na Austrália, que é o centro deles, seria tipo aqui nos Estados Unidos a igreja luterana para nós no Brasil, que é onde que se fundou a igreja Hillsong, os casos de coronavírus está zero. Tudo voltou ao normal, nem máscara mais eles precisam usar, porque não tem caso mais. Realmente está numa fase após a pandemia, mas a igreja, mesmo assim, ela se manteve fechada. Ela ainda está fechada e está dando como testemunho que, mesmo que os riscos podem ser zero, eles ainda querem testemunhar que eles não querem dar uma oportunidade para talvez pessoas se contaminarem e tá proliferando e contaminando o próximo. O que eu quero falar com tudo isso, Lucas, é que o coronavírus atualmente ele está nos oferecendo à igreja e a cristãos uma oportunidade excelente de testemunho cristão. Qual testemunho cristão seria esse? É um testemunho cristão que tem como base a palavra de Deus, que nos manda a estender as mãos ao próximo e cuidar ao próximo ao ponto de sacrificar a nossa própria vida pelo próximo.
hoje a gente tem a opção de argumentar e dizer: eu tenho direito como um cidadão da sociedade moderna para fazer isso, isso, isso e assado. No entanto, o contexto de coronavírus ele está nos dando uma oportunidade para que eu possa sacrificar esse ego que eu tenho, esses direitos que eu tenho como cidadão moderno, para que eu possa demonstrar para a sociedade quem eu realmente sou, essa identidade que eu recebi de Deus como cristão. Refletindo até mesmo aquilo que o reformador Martinho Lutero falou na explicação dele no Catecismo, sobre o quinto mandamento, né, Lucas, a gente lembra que o mandamento de não matarás não quer simplesmente dizer que você não é para segurar uma arma e atirar uma pessoa. Não é simplesmente isso que o mandamento está dizendo para a nossa vida como povo de Deus. Mas sim, na sua explicação para esse mandamento, Martinho Lutero vai dizer que se a gente tiver uma oportunidade de ajudar o próximo a manter a sua vida, a viver, se a gente tiver uma forma de sustentar a vida do nosso próximo e a gente não usa essa oportunidade, a gente já está ferindo ou não mantendo esse mandamento. Ou seja, até mesmo quando a gente não utiliza ou faz uso dessas oportunidades de ajudar o próximo em seu bem, em manter a vida que Deus deu para ele, nós já estamos falhando em manter o mandamento dado por Deus de cuidar e manter e até mesmo conservar a vida do nosso próximo. Essas palavras não vão refletir a minha opinião, elas não vão refletir a sua opinião, Lucas, elas não vão refletir a opinião de ninguém, mas elas deveriam refletir a palavra de Deus. Uhum. E nesse sentido, se eu estiver falando alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus, eu gostaria muito que alguém viesse para mim e falasse: não, tu não está errado por causa disso, disso e disso, e porque as nossas confissões dizem isso, isso e isso. Mas, se por um acaso, isso que eu expus aqui com você, Lucas, está certo, é um convite para nós pensarmos como que a gente pode, através dos nossos discursos, dos nossos posicionamentos, das nossas ações, refletir aquilo que Deus tem para dizer para a sociedade atualmente. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo. Provavelmente ele vai estar um pouquinho mais comprido do que o normal, mas não tem problema nenhum. A gente precisa de reflexões como essas. Tá bom? Alan, muito obrigado aí por esses 2 vídeos que a gente conseguiu fazer. Com certeza iremos fazer mais, né? Assim que tiver aí umas oportunidades, vamos conversar sobre mais temas, sobre mais assuntos, porque temos que aproveitar as reflexões aí para sempre enriquecer mais e mais a teologia, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço, Lucas, pelo espaço e sempre muito bom conversar contigo, fico sempre à disposição. Para você que acompanha esse vídeo até o final, não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações, aquela coisa de sempre, né? Quiser deixar um comentário, pode deixar aqui, também nas nossas redes sociais, que estão aí na descrição do vídeo. Não se esquece, o Alan falou do blog dele aí no começo do vídeo, eu vou deixar o blog aqui na descrição também, para você acessar lá, tem uns textos muito legais para ler, inclusive sobre esse tema que nós falamos hoje, tá bom? A todas as mais ricas bênçãos de Deus, e até a próxima. Tchau, tchau!